Oi, gente, estamos de volta, né? Estou mais uma vez aqui para compartilhar com vocês mais uma joia de sabedoria que é a palavra do Senhor. Como eu prometi nos vídeos passados, eu vou estar hoje falando sobre Daniel, um grande homem de Deus que esteve aqui na terra, né? Então, sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Daniel, capítulo 6. Eu vou ler do verso 13. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. E fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Vamos ler só até o verso 16. Hoje o tema que Deus colocou no meu coração foi: o livramento de Deus chegou hoje na sua vida. Amém? Quem toma posse dessa palavra? Eu já tomei posse dessa palavra sobre minha vida. Eu já tomei a minha vitória em nome de Jesus, né? Mas como eu prometi, vamos, entender um pouco dessa história, né? Daniel, ele era um dos exilados de Judá. Foi um dos que foram para o cativeiro na Babilônia. E aí ele passou por diversos reinados lá dentro, né, como escravo. Mas aí, como ele se tornou diferente, ele, se sobrepôs, todos os reis que passaram, honraram a Daniel. E aqui ele está no reinado do rei Dário. Mas como ele foi honrado, ele foi chefe, dos governadores, ele tomava de conta quase de toda a província. Sempre, vai existir aqueles que não, gostam de quando a honra chega na nossa vida, que não consegue, como se diz, engolir, E foi o que aconteceu com Daniel. Surgiu alguns que não gostaram de Daniel ser honrado, de Daniel ser exaltado, porque necessariamente ele era um escravo, ele não era nem daquela terra, ele era estrangeiro naquela terra, Então, eles fizeram de tudo para poder acabar com a vida de Daniel. E aqui, na história vai contar que eles começaram a procurar se existia algum erro em Daniel. E eles procuraram, mas não encontraram, porque Daniel, ele era irrepreensível, ele era honesto em tudo o que fazia. Nesse capítulo 6, quando vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês vão entender. Ele era irrepreensível, ele era honesto, ele não tinha nenhum erro. Então eles ficaram assim: como é que a gente vai conseguir destruir Daniel se ele é impecável? E aí um dos que estavam, marcando essa conspiração contra Daniel, falaram assim: vamos procurar na lei do seu Deus, do Deus que ele serve, que era o Deus de Israel. Porque os deuses daquele povo eram deuses estrangeiros, eram deuses de madeira, de prata, não era o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus. E ali eles foram encontrar Daniel orando 3 vezes ao dia. Ele subia para o seu quarto, abria as janelas da banda de Jerusalém e orava por Jerusalém. Jerusalém era a terra de Daniel. E ele orava 3 vezes ao dia. E aqui a palavra vai falar que eles viram aquilo e disseram assim: vamos fazer com que o rei assine um decreto que durante 30 dias ninguém faça petição alguma a nenhum Deus, mas somente ao rei. E eles assinaram e fizeram o rei assinar o decreto. E aqui a palavra fala que Daniel continuou a orar e continuou a buscar ao Deus de Israel, não se importando com o decreto, porque ele sabia que o Deus a qual ele servia poderia agir. Então ele não se intimidou com o decreto que o rei assinou, mas ele continuou a orar 3 vezes ao dia ao Deus de Israel. E ali, aqueles homens foram dizer para o rei: o rei, tu não assinaste o decreto
que durante 30 dias ninguém fizesse petição alguma a nenhum Deus. E por que Daniel, um dos exilados de Judá, está ali orando ao Deus de Israel? E ali eles fizeram com que o rei jogasse Daniel na cova dos leões. Mas é que a palavra fala que o anjo do Senhor foi lá e fechou a boca dos leões. E os leões não fizeram nenhum mal para Daniel. Daniel passou a noite dentro da cova, mas os leões não destroçaram a Daniel. E aqui a palavra fala, que nós não lemos todo o capítulo, porque o capítulo é muito extenso. A palavra fala que o rei, ele ficou tão perturbado porque ele gostava muito de Daniel. E aqui a palavra conta que ele fez de tudo para salvar Daniel, mas por causa do decreto ele não podia revogar. Então, mesmo ele tendo jogado Daniel na cova, ele passou a noite sem dormir, não comeu, não bebeu. Ficou muito preocupado com Daniel. Quando foi logo pela manhã, cedinho, ele foi até a cova e disse assim: Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, o livraste? E ali Daniel gritou: sim, ó rei, o Senhor me livrou, porque não foi encontrado nenhum mal diante dos olhos do Senhor e nenhum mal contra ti, ó rei. E ali o rei mandou tirar Daniel da cova e jogou na cova aqueles que acusaram Daniel. E a palavra conta que antes deles chegarem ao fundo da cova, os leões destroçaram aqueles homens e todas as suas famílias. Aqui é a introdução da história de Daniel, mas o que eu quero falar para vocês nessa manhã maravilhosa é que o livramento de Deus vai chegar na tua casa, o livramento de Deus vai chegar na tua vida. Mas aí vai ter momentos que o Senhor, Ele vai permitir irmos para a cova. Ele vai permitir situações que passamos em nossas vidas que parece que a gente está na cova dos leões. Ele vai permitir pessoas se levantarem para querer nos acusarem, para querer nos destruírem, para quererem desonrar o nome do Senhor na nossa vida. Mas aí nós temos que ser como Daniel, ser irrepreensível até o fim, mediante as consequências que possam surgir. Não querer se amoldar aos costumes, para não querer ser destruído, mas permanecer firme, permanecer fiel, permanecer de forma irrepreensível diante do Senhor, porque vai chegar um momento que Deus vai se levantar e vai agir e vai mostrar que Ele é Deus na nossa vida. Então, a palavra, ela quer nos ensinar que nós não podemos, mesmo muitas das vezes em situações que possam nos prejudicar, querer se adequar, só para que a gente não venha ser prejudicado ou apontado, não, mas permanecer firme. Ser de forma honesta, ser de forma irrepreensível, em retidão para com Deus. Porque não adianta a gente querer agradar ao mundo e desagradar a Deus. Não adianta. Se nós formos fiéis até o fim, o Senhor Ele vai mostrar que Ele é Deus na nossa vida. Ele vai mostrar que existe inocência em nós. Mas precisamos ser fiel e perseverante como Daniel foi. Porque vamos analisar. O rei poderia muito bem não ter assinado o decreto. O Senhor poderia agir na vida do rei para que ele não assinasse o decreto. Mas o Senhor não agiu. O Senhor deixou ele assinar o decreto. O decreto foi assinado. Daniel poderia muito bem ter dito assim: Senhor, vou passar esses 30 dias sem orar a Ti, porque senão eu posso ser prejudicado, senão eu posso ser lançado na cova dos leões. Ele poderia, mas ele não fez. Por quê? Porque ele sabia que iria desagradar a Deus, ele sabia que ia desonrar o nome do Senhor. E era isso que aquelas pessoas queriam que Daniel fizesse, desonrasse o nome do Senhor, e eles começassem a permanecer zombando de Daniel, dizendo: olha aí, esse lá é crente coisa nenhuma, isso lá é servo coisa nenhuma. Porque no primeiro sinal de luta, no primeiro sinal de situação difícil, ele correu, ele não resistiu. Mas Daniel resistiu, Daniel permaneceu, Daniel confiou. E é isso que o Senhor quer de mim e de você: permaneça, confia, espere, que Ele agirá. Estão acusando? Estão criticando? Estão apontando? Estão querendo zombar de você? Entrega na mão do Senhor. O Senhor Ele vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Mas permaneça firme, permaneça sendo servo, permaneça em obediência, permaneça. Porque o Senhor Ele vai honrar a sua vida e vai honrar a minha vida. Não importando
que a gente sofra as consequências, não importando que a gente possa ser prejudicado, mas o que importa é a gente glorificar o nome do Senhor, o que importa é a gente agradar a Deus, porque Ele sim, Ele vai fazer por nós. O ser humano não pode fazer nada por nós, mas Deus tudo pode fazer. E ali, Daniel permaneceu. Mas o Senhor poderia ter livrado Daniel da cova, mas o Senhor por que não livrou? Porque Ele queria demonstrar a glória dele na vida de Daniel, um poder ainda maior, que foi ter fechado a boca dos leões e não sofrer nenhum dano a Daniel. E é assim que vai acontecer nas nossas vidas. O Senhor, Ele vai fechar a boca dos leões nas nossas vidas. O Senhor, Ele vai fechar a boca dos nossos inimigos. O Senhor, Ele vai fechar a boca daqueles que têm apontado e criticado e zombado as nossas vidas. Ele vai mostrar que Ele é Deus. Agora nós temos que perseverar, permanecer fiel para que Ele possa fazer. E ali eu creio que Daniel passou a noite dentro daquela cova orando, agradecendo a Deus pelos leões não ter destroçado ele, porque achou-se em Daniel inocência. E da mesma forma, eu quero te dizer, será que o Senhor Ele vai achar inocência em mim ou em você? Reflita-se nessa palavra. Quando você tiver a oportunidade de ler essa história de Daniel, capítulo 6, é uma história muito maravilhosa. E da mesma forma como Deus, Ele livrou Daniel da boca dos leões. O Senhor não livrou Daniel de ser jogado na cova. Ele permitiu Daniel ser jogado na cova, mas deu o livramento dos leões não destroçarem ele. O Senhor lhe dá lá livramento. O Senhor, Ele pode muito bem calar a boca dos nossos inimigos, calar a boca daqueles que estão criticando, zombando. Sim, Ele pode fazer, mas por que continua se sucedendo? Ou porque continua falando? É porque Ele quer mostrar a glória dEle ainda maior na nossa vida. E mostrar que nós não somos qualquer um, mas somos servos e servas do Deus Altíssimo. Ele quer mostrar o cristão verdadeiro que nós somos. Então, nessa manhã, receba essa palavra. Toma posse dessa palavra. Acredite que o Senhor Ele vai mostrar quem é quem. Ele vai mostrar se existe inocência em mim ou em você. Ele vai mostrar quem é o verdadeiro servo e quem não é. Então, não adianta se desesperar, se atribular, se perturbar. Mas entregue na mão do Senhor, porque muito mais o Senhor Ele vai fazer. Livramento você verá na sua vida e na sua casa. Tome posse desta palavra, receba em nome de Jesus. Viu? Eu creio que Deus Ele vai fazer muito mais. Ele já está fazendo. Já começa a contemplar pelos olhos da fé, Deus já trabalhando em nome de Jesus. Amém? Olha, gente, não se esqueça de curtir. Você que gostou desse vídeo, curta os vídeos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, você que ainda não se inscreveu, e compartilha, para que mais pessoas possam ser edificadas por esta palavra. E até a próxima, né, gente? Próximo vídeo, em nome de Jesus, se Deus permitir, estaremos de volta, compartilhando mais um joia de sabedoria da palavra.